No silêncio cortante de uma chapada no interior do Brasil, onde o sol do meio-dia castiga a vegetação retorcida do cerrado, apenas dois sons quebravam a imobilidade do ar. O primeiro era o zumbido incessante dos insetos, uma trilha sonora constante para a vida e a morte naquele lugar. O segundo era mais raro, quase imperceptível. Um ganido baixo, intermitente, um lamento de dor que se perdia na vastidão. Era esse segundo som que guiava as botas gastas de Jonas. Aos 50 e poucos anos, seu rosto era um mapa de rugas esculpidas pelo sol e pelo tempo. Mas seus olhos, atentos e focados, revelavam algo que o cansaço não conseguia apagar. Um propósito. Aquela não era uma patrulha de rotina. Jonas, um guarda-parque que conhecia cada palmo daquela terra, não seguia uma trilha demarcada. Ele seguia uma perturbação na ordem natural, um fio de sofrimento que só um homem que dedicou a vida àquele lugar saberia identificar. Cada passo era deliberado, cuidadoso, como se ele pisasse em solo sagrado e frágil. E então, em uma pequena clareira, ele a viu. A fonte do som. O coração de Jonas, acostumado a cenários de beleza e brutalidade, ainda assim falhou uma batida. Era uma loba-guará fêmea, um animal magnífico, o símbolo daquele bioma, com sua pelagem de um avermelhado intenso, quase fogo, e suas pernas longas e esguias que pareciam feitas para correr livremente por quilômetros. Mas ela não corria. Ela estava caída, exausta, sua respiração ofegante levantando a poeira fina do chão. Uma de suas patas dianteiras, finas e delicadas, estava presa, encarcerada por um artefato de crueldade humana, uma armadilha de mandíbula. O metal enferrujado e brutal contrastava violentamente com a elegância do animal. As garras de aço estavam cravadas fundo na carne e no osso, e o chão ao redor da pata estava escurecido pelo sangue seco. Era uma sentença de morte lenta, infligida pelo fantasma de um caçador ilegal. Os olhos da loba se fixaram em Jonas. Eram de um âmbar selvagem, profundos e inteligentes. Neles, o guarda-parque não viu a agressividade que esperaria de um predador encurralado. Ele viu algo muito mais desolador, uma mistura de pavor absoluto e uma exaustão tão profunda que parecia ter apagado qualquer instinto de luta. Ela já havia se debatido por horas, talvez dias. Agora, restava apenas a dor. A pergunta que pairava no ar, mais pesada que o calor opressivo, não era simples. Não se tratava apenas de saber se Jonas conseguiria abrir a armadilha e salvar a vida daquele animal. A questão era muito mais complexa. Como um homem, um representante da espécie que causou aquela agonia, poderia sequer se aproximar? Como transpor a barreira invisível, mas intransponível, de medo e desconfiança que separava seus dois mundos? A loba era a personificação da liberdade selvagem, e agora, por causa de um ato humano, ela era um poço de sofrimento, incapaz de entender qualquer gesto que não fosse uma ameaça. Jonas permaneceu imóvel por um longo momento, avaliando a cena. A pata estava terrivelmente ferida. Qualquer movimento brusco poderia causar um dano irreparável, ou, pior, fazer com que a loba, num último surto de pânico, se ferisse ainda mais. Ele sabia que a força bruta seria inútil. A pressa seria fatal. Aquele resgate não seria uma operação mecânica, mas um delicado e perigoso exercício de comunicação com uma criatura que não falava sua língua. Uma criatura que tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo. Ele abaixou lentamente a mochila no chão, fazendo cada movimento ser previsível, não ameaçador. O animal o seguia com o olhar, o corpo tenso, pronto para reagir ao menor sinal de perigo. O desafio estava claro. Para libertar a pata da loba, ele precisaria primeiro libertar sua mente do medo. E para um homem como Jonas, aquele desafio era muito mais do que apenas profissional. Era pessoal, porque aquela armadilha enferrujada, cravada na pata do animal, era um eco sombrio de seu próprio passado. Um fantasma que ele passara a vida inteira tentando exorcizar. Aquele metal não era apenas um objeto inanimado para ele. Tinha uma história, uma textura, um cheiro que Jonas conhecia desde a infância.
A memória tinha o peso do ferro frio em mãos pequenas, e a voz grave de seu avô explicando a mecânica da morte. Jonas não nasceu um conservacionista. Pelo contrário, foi criado para ser o oposto. Cresceu em uma fazenda na mesma região, uma terra onde a sobrevivência era uma negociação diária com a natureza, e o lobo-guará não era uma criatura a ser admirada, mas uma praga a ser erradicada. Uma sombra esguia que roubava galinhas e ameaçava o sustento. Seu avô, um homem duro como a terra que cultivava, ensinou a arte sombria de montar aquelas mesmas armadilhas. Ele se lembrava das lições dadas sem cerimônia sob o mesmo sol inclemente. Você tem que pensar como o bicho, menino, saber por onde ele passa, sentir o cheiro dele no vento. O lobo é esperto, mas a fome o deixa burro. E a gente usa a fome dele contra ele. Para o velho, não havia crueldade naquilo, apenas uma lógica implacável. Era o mundo deles contra o mundo selvagem, e apenas um poderia prosperar. Jonas aprendeu a identificar os rastros, a escolher o local perfeito, a camuflar o aço com folhas e terra. Ele aprendeu a ouvir o estalo seco e distante que anunciava o sucesso da caçada. Mas algo naquelas lições nunca se assentou em seu espírito. Ele via a eficiência, mas sentia a agonia. Carrega consigo, até hoje, a imagem do primeiro animal que viu preso, um pequeno tatu cuja luta desesperada apenas apertava mais as mandíbulas de ferro. Seu avô o ensinou a finalizar o serviço com um golpe rápido, um ato que ele chamava de misericórdia. Mas para o jovem Jonas, aquilo não parecia misericórdia. Parecia o fim brutal de uma luta que nunca deveria ter começado. Essa dissonância cresceu com ele, uma culpa silenciosa que o afastava cada vez mais do destino que a família havia traçado. Ele via a beleza onde seu pai e seu avô viam apenas ameaça. Observava, escondido, o jeito desengonçado e elegante do lobo-guará, caçando pequenos roedores ao entardecer, e não conseguia enxergar o monstro ladrão de galinhas que as histórias contavam. Ele via um ser perfeitamente adaptado àquele mundo, um espírito livre que o cerrado reivindicava como seu. A ruptura foi inevitável. Jonas abandonou a herança da fazenda, as terras, o gado e a tradição de dominar a natureza. Ele trocou o rifle pela prancheta de anotações, a caça pela proteção. Tornou-se guarda-parque, uma decisão que sua família nunca entendeu, vendo-a como uma traição, uma fraqueza. Mas, para Jonas, era a única forma de redenção possível. Ele passou a vida adulta tentando pagar uma dívida que não era só sua, mas de gerações. Cada animal que ele salvava, cada caçador que ele autuava, cada armadilha que ele desarmava, era um ato de desculpas a um mundo que seus ancestrais ajudaram a ferir. E agora, décadas depois, o passado estalava diante dele, vivo e pulsante na forma daquela loba. Aquela armadilha não era apenas uma armadilha. Era a materialização de seus demônios. Nos olhos ambarinos do animal, ele não via apenas o medo de um predador, mas o reflexo de uma guerra antiga, uma guerra que ele mesmo foi treinado para lutar do outro lado. Fracassar ali, naquele momento, não era apenas perder um animal. Era falhar em sua missão de vida. Era provar que a filosofia de seu avô, no fim, estava certa. E isso ele não podia permitir. A tensão no ar era quase palpável. A primeira tentativa de aproximação foi um desastre calculado. Jonas moveu-se apenas alguns passos, com o corpo baixo, as mãos visíveis, vazias. A resposta da loba foi imediata e visceral. Um rosnado gutural que veio do fundo do peito arrepiou os pelos de sua nuca. Ela usou as últimas forças que tinha para se arrastar para longe, puxando a pata presa com uma violência desesperada. O som do osso raspando no metal fez Jonas recuar instantaneamente. O movimento só piorou o ferimento, rasgando ainda mais a carne. Ele parou. A adrenalina gritava para que ele fosse rápido, para que dominasse o animal e o libertasse à força. Mas a voz da experiência, a voz de anos de observação silenciosa, sussurrava o contrário. A pressa seria a sentença de morte dela. A força bruta só geraria mais trauma. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa,
que a batalha não seria contra o aço da armadilha. Seria contra a memória de dor gravada naqueles olhos ambarinos. Uma batalha que ele precisaria travar com a única arma que lhe restava, a paciência. Então, ele fez o impensável para qualquer resgatador em uma situação de emergência. Ele recuou. Não foi uma desistência, mas um realinhamento estratégico, uma manobra que ia contra todos os protocolos de urgência. Lentamente, ele se afastou, aumentando a distância entre ele e o animal ferido, até que o rosnado cessasse. Ele se sentou no chão de terra batida, a uma distância que respeitava a fronteira invisível do medo do animal, mas perto o suficiente para que ela não o perdesse de vista. Ele se tornou parte da paisagem, uma presença imóvel e não ameaçadora. E então ele começou a falar. Não eram comandos, nem súplicas. Eram palavras jogadas ao vento, em um tom baixo e constante, quase um murmúrio. Ele falava sobre o calor, sobre as nuvens que começavam a se desenhar no horizonte, sobre o canto de um pássaro distante. Não eram palavras para serem entendidas, mas para serem sentidas. Era uma melodia de calma, uma tentativa de preencher o ar carregado de pânico com um som que significava segurança, que significava ausência de agressão. Ele queria que a loba associasse sua presença não à dor da armadilha, mas à monotonia tranquilizadora de sua voz. O tempo passava. O sol do meio-dia deu lugar à luz impiedosa da tarde. Jonas pegou sua garrafa de água. O som do plástico rangendo pareceu um trovão no silêncio tenso. A loba se enrijeceu. Com movimentos deliberados e exageradamente lentos, ele desatarrachou a tampa e, em vez de beber, inclinou a garrafa e a colocou no chão, a meio caminho entre eles. Um pequeno oásis de esperança na terra seca. Ele a empurrou suavemente com a ponta da bota, um convite silencioso. A loba o observou, o focinho tremendo ao sentir o cheiro da água, mas o medo era uma corrente mais forte que a sede. Ela não se moveu. As horas começaram a se arrastar, lentas e pesadas como o próprio sol que cruzava o céu. A sombra das árvores retorcidas do cerrado se moveu, redesenhando o cenário daquela vigília silenciosa. A condição da loba piorava a olhos vistos. O brilho em seus olhos âmbar começou a se apagar, sendo substituído por uma opacidade febril. A respiração, antes ofegante de pânico, agora era curta e superficial, um sinal claro de que a desidratação e a exaustão estavam vencendo a batalha. O tempo, que Jonas usava como ferramenta para construir confiança, agora se tornara seu pior inimigo. Cada minuto de espera era um minuto a menos de vida para ela. Para complicar a situação já desesperadora, o céu começou a mudar. No horizonte, uma mancha escura começou a se formar, crescendo e se espalhando como tinta em papel molhado. O vento, antes quente e parado, agora trazia um cheiro de terra molhada e um frio que não pertencia àquele dia. Uma tempestade se aproximava. Para Jonas, aquilo significava um desastre em múltiplos níveis. A chuva poderia causar uma infecção fatal na ferida aberta da loba. O frio poderia levar um animal já debilitado à hipotermia. E para ele, a água apagaria qualquer rastro que o guiasse de volta à base do parque. Foi então que ele sentiu o verdadeiro peso do isolamento. Ele pegou o radiocomunicador preso em seu cinto, um gesto quase automático em busca de um elo com o mundo exterior. Apertou o botão. Base, aqui é Jonas. Câmbio. A resposta foi um chiado áspero, um vazio eletrônico. Ele tentou de novo, mudando de frequência, erguendo a antena. Nada. A geografia da Chapada, com suas formações rochosas e vales profundos, era notoriamente traiçoeira para as comunicações. Naquele momento, ele estava em um ponto cego. Ele estava oficialmente sozinho. O guarda-parque olhou para o céu que escurecia, para a loba que se entregava lentamente à morte, e sentiu um calafrio que não era do vento. Ele não estava mais lutando contra uma armadilha, mas contra o tempo, contra a natureza, e, acima de tudo, contra a crescente sensação de impotência. A paciência, sua única arma, parecia agora uma forma cruel de prolongar o sofrimento. Ele estava sozinho com a loba, sua culpa e uma decisão que se tornava mais iminente a cada nuvem que escurecia o céu.
O crepúsculo chegou não como um alívio, mas como um sudário. A luz dourada da tarde deu lugar a um tom roxo e doentio, e o ar ficou pesado, denso de umidade e de presságios. Foi então, nesse lusco-fusco carregado, que o ponto de ruptura chegou. Não houve um último espasmo, um ganido final de desafio. Aconteceu em silêncio. A loba parou de lutar. Seu corpo, que por horas se manteve tenso em uma mistura de dor e alerta, simplesmente cedeu. A cabeça, antes erguida com dignidade selvagem, tombou para o lado com uma finalidade terrível, o focinho repousando na poeira. Sua respiração, já superficial, tornou-se quase imperceptível. Ela parecia ter desistido, como se uma chave interna tivesse sido desligada, aceitando o inevitável. Para Jonas, aquilo foi mais devastador do que qualquer rosnado. Foi como um soco no estômago, tirando-lhe o ar e a esperança. O silêncio da loba era uma acusação mais alta que qualquer grito. Ele tinha falhado. Sua abordagem paciente, sua estratégia de não agressão, sua tentativa de construir uma ponte entre duas espécies. Tudo aquilo, ele agora via com uma clareza horrível, não fora uma ponte de confiança, mas um corredor para a morte. Ele temeu ter esperado demais. Temeu que, em sua tentativa de ser diferente de seus antepassados, ele tivesse apenas encontrado uma forma mais lenta e torturante de matar. A culpa que carregava como uma sombra agora se materializava, sólida e esmagadora. E na sua mente, uma voz que ele passou a vida inteira tentando silenciar ecoou com a clareza de um trovão. Era a voz de seu avô, prática, sem sentimentalismos, forjada na dureza da terra. Um bicho nesse estado não se salva, menino. A natureza tem suas regras. Se tem respeito por ele, acaba com o sofrimento. A imagem do velho apareceu em sua mente, os olhos cerrados contra o sol, as mãos calejadas, segurando uma faca. Para seu avô, a compaixão não era prolongar a esperança, era garantir um fim rápido. Era um código de honra brutal, mas naquele momento, assustadoramente lógico. O dilema o atingiu com a força de um raio. De um lado, o juramento que fizera a si mesmo, proteger, salvar, redimir. De outro, a realidade cruel diante de seus olhos, um animal em agonia, cuja vida se esvaía a cada respiração fraca. Ele deveria se agarrar a uma última e frágil esperança, arriscando prolongar o sofrimento dela em vão, transformando sua vigília em uma tortura, ou deveria seguir o protocolo implícito da natureza, o código de seus ancestrais, e sacrificar o animal para poupá-la de mais agonia. Seria um ato de misericórdia ou a suprema traição de sua missão? As primeiras gotas de chuva grossas e frias começaram a cair, estalando nas folhas secas e na sua pele. A tempestade havia chegado. Um relâmpago distante iluminou a clareira por um segundo, transformando a cena em um quadro fantasmagórico. O homem imóvel, a loba inerte e a armadilha como o elo sombrio entre eles. O som do trovão que se seguiu pareceu a Jonas a voz do próprio mundo selvagem, um julgamento sobre sua indecisão. Cada gota de chuva que molhava a ferida aberta da loba era uma acusação. Cada minuto que passava era uma eternidade de dor para ela. Tudo parecia perdido. O resgate havia se transformado em uma vigília fúnebre, e ele, o Salvador, agora se via no papel de carrasco. Ele se viu diante da mais terrível das misericórdias, com o peso do aço e da história em suas mãos. Foi nesse abismo de desespero, com a chuva fria selando a escuridão ao seu redor, que algo dentro de Jonas se recusou a ceder. A voz do avô era forte, era a lógica da terra, mas era uma lógica do passado, manchada de sangue e resignação. A sua própria voz, a que o levara até ali, era mais silenciosa, mas teimava em existir. Era a voz da promessa que fizera a si mesmo décadas atrás: ser diferente, ser a cura, não a ferida. Ele se levantou. O movimento foi lento, o corpo enrijecido pelo frio e pela tensão. A chuva escorria por seu rosto, misturando-se a um suor que ele nem percebia. Ele não tinha um plano. Não tinha mais uma estratégia. Tinha apenas um último fio de esperança, fino e frágil como a teia de uma aranha na tempestade. Ele decidiu que, se a loba ia morrer,
não seria por sua omissão. Não seria por ele ter se rendido ao fantasma de seu avô. Ele começou a caminhar em direção a ela. Cada passo era uma aposta. O chão, agora encharcado, fazia um som macio e sinistro sob suas botas. Ele esperava um último rosnado, uma última tentativa de defesa, um último lampejo de fúria selvagem. Ele se preparou para o impacto, para a dor, mas não veio nada. Absolutamente nada. Quando chegou perto o suficiente para ver os detalhes de seu rosto, ele parou, o coração na garganta. A loba apenas o observava. Seus olhos ambarinos, antes um fogo de pânico e dor, agora estavam turvos, opacos pela febre e pela exaustão. Mas o medo havia recuado. No lugar dele, havia algo novo, algo que Jonas nunca tinha visto em um animal selvagem e que o atingiu com uma força inesperada. Uma entrega. Era uma vulnerabilidade absoluta. Uma rendição silenciosa que não era de derrota, mas de confiança. Ela parecia entender em um nível primal e profundo que aquele homem, o representante da espécie que a condenara, era também sua única e última chance. Naquele olhar, não havia mais a barreira entre predador e presa, entre homem e natureza. Havia apenas dois seres vivos, sozinhos na tempestade, à beira do fim. Aquele era o sinal, a permissão que ele esperava, forjada não em paciência, mas em desespero compartilhado. Com movimentos que pareciam acontecer em câmera lenta, ele se ajoelhou ao lado dela. O cheiro de pelo molhado e de sangue pairava no ar. Com as mãos trêmulas, ele tirou a própria jaqueta, já encharcada pela chuva. O tecido era pesado e frio. Ele hesitou por um instante. Então, com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da cena, cobriu a cabeça da loba. O animal estremeceu por um segundo ao toque, mas não reagiu. A escuridão sob o tecido era um pequeno refúgio, um bloqueio para o terror do que viria a seguir. Agora, com o animal mais calmo, Jonas voltou sua atenção para a armadilha. Era um monstro de ferro, um artefato de uma era mais cruel. A chuva tornava o metal escorregadio, e a lama começava a cobrir o mecanismo. Ele enfiou os dedos no espaço estreito entre as mandíbulas de aço, sentindo a pressão contra a pata inchada e dilacerada da loba. Ele podia sentir o osso quebrado sob a pele. Começou então uma batalha silenciosa e excruciante. Jonas contra o ferro. Suas mãos, calejadas por uma vida de trabalho, lutavam contra a rigidez do mecanismo enferrujado. Ele puxou, torceu, forçou. Cada estalo do metal parecia ecoar pela chapada, um som profano naquele santuário natural. A loba ganiu baixo sob a jaqueta, um som abafado de dor pura que fez Jonas parar, a respiração presa no peito. Calma, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Está quase acabando. Calma. Ele tentou de novo, usando o peso do corpo, ignorando a dor em seus próprios dedos. O tempo parecia ter parado. O mundo se resumia àquele pequeno espaço de terra e dor, com a tempestade rugindo ao redor como uma testemunha furiosa. Ele sentiu algo ceder, um pequeno movimento, uma lasca de esperança. Ele se concentrou naquele ponto, aplicando toda a sua força, toda a sua vontade, todo o seu arrependimento naquele único gesto. Então, com um rangido alto, gutural, como o grito de um fantasma de metal, as mandíbulas se abriram. De repente, a tensão se foi. A pata estava livre. Por um momento, Jonas ficou ali, ajoelhado na lama, ofegante, olhando para o que havia feito. A liberdade não trouxe alívio, trouxe horror. A pata, agora visível, era uma ruína de carne e osso. O estrago era imenso, muito pior do que ele imaginara. A armadilha havia sido removida, mas a morte ainda pairava sobre a loba, talvez mais perto do que nunca. Ela estava salva do aço, mas não da infecção, não da hemorragia, não do choque. O clímax daquela noite terrível não foi o som do metal se abrindo, mas o silêncio que se seguiu. A loba, livre, mas incapaz de se mover, não tentou fugir. Ela permaneceu deitada, a respiração fraca. Jonas removeu cuidadosamente a jaqueta de sua cabeça. Os olhos ambarinos se encontraram com os seus, e naquele momento, o vínculo forjado em horas de paciência e segundos de terror
foi selado. Ela não o via mais como uma ameaça. Via-o como seu libertador, e Jonas, quebrando todos os protocolos, quebrando a lógica de seu avô e talvez até a do bom senso, tomou uma decisão. Ele não a deixaria ali. Salvar não era apenas libertar. Salvar era garantir a vida. Ele abriu sua mochila, pegou seu pequeno kit de primeiros socorros e, sob a luz intermitente dos relâmpagos, começou a tarefa impossível de tentar remendar o que a crueldade humana havia despedaçado. A tempestade desabava sobre eles, mas ali, naquela pequena clareira, um homem que buscava perdão e um animal que representava a própria natureza que ele jurou proteger, começaram uma longa e silenciosa vigília pela vida. A noite que se seguiu foi um teste de resistência física e espiritual. A chuva caía implacável, transformando a clareira em um pântano de lama fria. Com as mãos firmes, apesar do frio que as enrijecia, Jonas limpava a ferida da loba com o pouco de antisséptico que carregava. A luz de sua lanterna de cabeça revelava a extensão devastadora do dano. Tendões rompidos, músculos dilacerados e o branco do osso visível sob a carne mutilada. Era um ferimento que, em condições normais, seria uma sentença de morte rápida por infecção. A loba não se moveu, exceto por um tremor involuntário que percorria seu corpo magro. Uma reação à dor e ao frio. Seus olhos, semicerrados, nunca o deixavam. Havia neles uma aceitação que era quase humana, uma compreensão de que aquele toque, embora doloroso, era um ato de cuidado. Jonas improvisou uma bandagem com pedaços de sua própria camisa, tentando estancar o sangramento e proteger a ferida da sujeira. Cada nó que ele amarrava era um elo a mais na corrente de confiança que os unia. Quando terminou o que era possível fazer, ele não se afastou. Ele se sentou ao lado dela, tão perto que podia sentir a respiração fraca do animal em sua mão. Ele se posicionou de forma a bloquear o vento e a chuva mais forte, oferecendo o calor de seu próprio corpo como um escudo frágil contra a imensidão da noite. Não havia palavras, apenas a linguagem universal da vulnerabilidade compartilhada. Ali, encharcados e exaustos, estavam um homem assombrado por uma dívida e um animal que era o símbolo vivo da natureza que ele havia ferido e agora jurava proteger. Era um diálogo silencioso, uma vigília onde o perdão era pedido e concedido não com palavras, mas com a simples e teimosa recusa em desistir um do outro. As horas se arrastaram. A tempestade finalmente perdeu a força, dando lugar a uma garoa fina e a um frio cortante que penetrava até os ossos. A noite no cerrado, antes preenchida pelo som da chuva, agora era dominada pelos sons sutis da vida que despertava após a tormenta. O coachar de sapos, o zumbido de insetos noturnos. Jonas não dormiu. Ele permaneceu alerta, um guardião improvável, sentindo cada mudança na respiração da loba, cada pequeno espasmo. Ele pensou em seu avô. O velho teria visto aquela cena como uma loucura, uma fraqueza sentimental. Mas Jonas, sentindo o calor frágil da vida ao seu lado, sabia que aquilo não era fraqueza. Era a forma mais pura de força que ele já havia conhecido. Quando os primeiros raios de sol romperam o véu de nuvens, encontraram uma cena que desafiava a lógica da natureza. A clareira estava lavada, a vegetação brilhando com a umidade, e no centro dela, um homem e uma loba-guará pareciam uma escultura de lama e exaustão. A loba ainda vivia. Sua respiração era estável, embora fraca. Ela ergueu a cabeça por um instante e olhou para Jonas, um olhar de reconhecimento claro e profundo, antes de deixá-la cair novamente. Com o coração batendo com uma esperança renovada, Jonas pegou o rádio. Ele apertou o botão, sem muita fé. Base, aqui é Jonas. Alguém na escuta? Câmbio. Desta vez, o som que voltou não foi o chiado da estática, mas uma voz humana, distante e metálica, quase inaudível, mas inconfundivelmente real. Jonas. Aqui é a base. Sua localização. Repita. A conexão era péssima, mas existia. Com a paciência de um monge, ele passou as coordenadas, repetindo cada número várias vezes, rezando para que a mensagem chegasse completa. A espera que se seguiu
foi talvez a parte mais difícil de toda a aprovação. Agora que a ajuda era uma possibilidade real, o tempo parecia correr mais devagar. Cada minuto era uma eternidade. Ele continuou falando com a loba, prometendo que tudo ficaria bem, palavras que eram tanto para ela quanto para si mesmo. Então, ele ouviu. Primeiro, um zumbido distante. Depois, o som inconfundível de um veículo 4x4 forçando o caminho pela trilha acidentada. A equipe de resgate, composta por 2 outros guardas e uma veterinária, chegou preparada para o pior. Eles esperavam encontrar Jonas ferido ou, na melhor das hipóteses, ao lado de um animal já sem vida. O que encontraram no chão, no entanto, os fez parar a alguns metros de distância, em um silêncio chocado. Não era a cena caótica de um resgate padrão. Era um santuário. Jonas estava sentado, com as costas apoiadas em uma árvore, e a loba-guará deitada com a cabeça quase em seu colo. Ela não rosnou para os recém-chegados. Seus olhos estavam fixos em Jonas, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e só ele existisse. A veterinária se aproximou devagar, com um respeito quase reverencial. Jonas, o que aconteceu aqui? Ela perguntou em voz baixa, os olhos arregalados de incredulidade. Jonas apenas fez um gesto lento, acariciando a cabeça do animal. Ela me deixou ajudar, ele disse, a voz rouca de cansaço e emoção. A loba, sentindo a presença dos estranhos, fez um movimento para se encolher, mas um sussurro de Jonas a acalmou instantaneamente. O vínculo era real, palpável, uma força invisível que todos na clareira podiam sentir. Enquanto a equipe trabalhava com uma eficiência silenciosa, preparando um sedativo leve e uma maca para transportar o animal, a cena permaneceu surreal. A loba só permitiu a aproximação da veterinária porque Jonas estava ali, sua mão nunca deixando seu pelo, sua voz um murmúrio constante de segurança. Ela estava sendo salva pela ciência e pela técnica, mas só chegara até ali por causa de algo muito mais antigo e poderoso. A confiança. Enquanto a agulha deslizava em seu flanco e seus olhos começavam a pesar, eles permaneceram fixos em Jonas, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Aquilo era um adeus? Para o homem que acabara de reescrever a história de sua família, a resposta era clara. Aquilo não era um fim. Era o começo de uma nova dívida, uma que ele, pela primeira vez na vida, pagaria com alegria. A loba-guará, que a equipe batizou de Aurora, um nome que evocava o nascer do sol que a encontrou viva, foi levada para um centro de reabilitação de vida selvagem. Ali, sob os cuidados de especialistas, a verdadeira batalha por sua vida começou. A ferida era profunda, a infecção uma ameaça constante, e o trauma, invisível, mas não menos perigoso. Os dias se transformaram em semanas de tratamento intensivo. A pata milagrosamente foi salva da amputação, um testemunho da perícia dos veterinários e da incrível resiliência do animal. Mas a vitória veio com um preço amargo. Os danos nos nervos e tendões eram permanentes. A lesão a deixou com uma sequela, um mancar sutil mas definitivo, que a tornaria uma caçadora menos eficiente, uma presa mais fácil. A conclusão dos especialistas foi unânime e dolorosa. A reintrodução segura de Aurora à vida selvagem era impossível. A liberdade, a essência de sua existência, havia sido roubada para sempre pela crueldade anônima de uma armadilha. Para um animal selvagem, essa notícia seria o equivalente a uma sentença de prisão perpétua. Mas a história de Aurora não terminaria em uma jaula de concreto, como uma peça de museu viva. Sua jornada de sofrimento e confiança havia tocado profundamente a equipe do santuário. Eles viram nela não apenas uma vítima, mas um símbolo. Aurora se tornou uma embaixadora de sua espécie. Foi transferida para um grande recinto natural dentro de um santuário de vida selvagem, um espaço amplo que simulava seu habitat, onde ela poderia viver com dignidade e segurança. Sua história, contada aos visitantes, tornou-se uma poderosa ferramenta de conscientização, um rosto para as estatísticas anônimas da caça ilegal. Ela, que quase foi morta pela ignorância humana, agora passava seus dias ensinando aos humanos sobre a fragilidade e a beleza do mundo
que eles tão facilmente destroem. Meses se passaram. A estação seca deu lugar às chuvas novamente e a paisagem do cerrado se renovou. Jonas também se sentia renovado, mas a memória daquela noite nunca o abandonou. Ele dirigiu por horas até o santuário. Ao chegar, não se apresentou como o herói da história, mas apenas como mais um visitante. Ele caminhou até o recinto de Aurora e a encontrou deitada sob a sombra de um pequizeiro. Ela o viu se aproximar. Por um instante, o tempo pareceu voltar para aquela clareira escura e chuvosa. Separados por uma cerca de segurança, eles trocaram um longo e silencioso olhar de reconhecimento. Não havia medo nos olhos dela, nem triunfo nos dele. Havia apenas uma profunda e serena compreensão, um vínculo forjado na fronteira entre a vida e a morte, que nenhuma barreira física poderia romper. Jonas não disse nada. Ele não precisava. Naquele olhar ele encontrou o perdão que buscou por toda a vida. A história de Aurora e Jonas não ficou contida nos limites do santuário. Ela se espalhou pela comunidade local, inspirando uma nova e urgente iniciativa de combate à caça ilegal. E na liderança desse movimento estava Jonas. Ele transformou sua culpa em ação. Com uma equipe de voluntários, ele começou um mapeamento sistemático da região, usando seu conhecimento ancestral não para armar, mas para desarmar. Ele ensinou os mais jovens a ler a terra, a identificar os rastros dos caçadores, a encontrar os locais onde as armadilhas enferrujadas, como a que prendeu Aurora, ainda esperavam silenciosamente por sua próxima vítima. Cada pedaço de metal retorcido que ele desenterrava era um fantasma de seu avô sendo exorcizado. Cada armadilha desativada era um ato de limpeza, não apenas da terra, mas de sua própria alma. Ele estava, finalmente, desfazendo a herança cruel de seus antepassados, uma armadilha de cada vez. A moral dessa jornada se cristalizou, não em palavras, mas em ações. A verdadeira força, Jonas aprendeu naquela noite de tempestade, não está em dominar a natureza, em dobrá-la à nossa vontade com aço e força. A verdadeira força reside na paciência para entender sua linguagem silenciosa, na compaixão para ouvir seu sussurro de dor e na coragem para oferecer ajuda em vez de agressão. A história de Aurora e do homem que a salvou tornou-se uma lenda local, um lembrete de que a ponte entre o mundo humano e o selvagem não é construída com poder, mas com respeito. E que, às vezes, para curar as feridas mais profundas do mundo ao nosso redor, precisamos primeiro ter a coragem de confrontar e curar as feridas que carregamos dentro de nós mesmos. O cerrado continua com seus ciclos, indiferente aos dramas que se desenrolam em sua vastidão. O sol ainda castiga, e as tempestades ainda lavam a terra. Mas para aqueles que sabem onde olhar, algo fundamental mudou. O silêncio em certas trilhas agora tem um novo significado. Não é mais o silêncio tenso que precede o estalo de uma armadilha, mas o silêncio pacífico da segurança, do caminho livre. O legado de Jonas não está em monumentos ou em grandes discursos, mas na ausência do medo nos olhos dos animais, na ausência do aço escondido sob as folhas, na ausência de uma herança de violência que foi, finalmente, quebrada. E em um santuário, a muitos quilômetros dali, o caminhar manco de uma loba chamada Aurora conta todos os dias a mesma história. A de que a maior força da natureza não é a sua fúria, mas a sua extraordinária capacidade de perdoar e confiar novamente, quando encontra um coração humano disposto a fazer o mesmo. Se a jornada de Jonas e a resiliência de Aurora tocaram seu coração, deixe o número 1 nos comentários. Não precisa escrever mais nada. Esse simples gesto nos mostra que você esteve aqui e sentiu o poder desta história conosco. E se você acredita que histórias reais como esta precisam ser contadas, e quer continuar a se emocionar com jornadas de coragem, redenção e compaixão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda existem muitas histórias esperando para serem ouvidas.